Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago um texto de 26 de março de 2020. O título é Será o Fim? Esse, esse texto foi escrito bem no comecinho lá da pandemia, né? Então, ele retrata o que a gente estava vivendo diante daquela situação tão inusitada, né? Naquele momento, né? Que nos pegou de surpresa, né? Vamos lá. Em tempos de calamidade pública e isolamento, estamos todos vivendo um processo de autoconhecimento. É um momento em que passamos a ouvir a voz interior, que é constantemente abafada pelo barulho da rotina. O que iremos aprender com isso? Nos tornaremos pessoas melhores? Tudo é relativo e também, nesse caso, o resultado final dependerá das escolhas individuais. Que tipo de pensamento você estará alimentando? O medo, negativismo, raiva, tristeza ou esperança, positivismo, amor, solidariedade? Minha experiência pessoal nesse momento é uma mistura de sentimentos. Muitas vezes me vejo apreensiva pela possibilidade de caos que pode se instalar, mas também me emociono por ver a humanidade renascendo com uma força incrível. Pessoas se oferecendo para fazer compras em mercados e farmácias para aqueles que não podem se expor por fazerem parte do grupo de risco. Há quanto tempo muitos nem se lembravam que ao seu redor havia uma vizinhança? Jovens que reclamavam de ir à padaria comprar um pãozinho para o lanche de sua família, se oferecendo para auxiliar quem sequer conhecem. Grupos se formando nas redes sociais para compartilharem serviços e se ajudarem mutuamente. Todos dispostos a ceder e perder um pouco, para que muitos não percam tudo. Como não se emocionar? Há muita dor e sofrimento, sim, mas há um aprendizado e uma riqueza espiritual brotando que transcende a tudo. Estamos vivendo um isolamento físico, mas uma proximidade emocional como nunca antes. Indivíduos esquecendo divergências para se unirem em uma causa humanitária. Há, sim, sempre aqueles que continuam julgando, criticando e apontando dedos. Esses não entenderam nada ainda e não são a maioria, graças a Deus. Nosso planeta é uma esfera, não há cantos, não há vértices, nem interrupções. Nossa energia está girando ininterruptamente. Estamos todos unidos espiritual e emocionalmente. Todas as preces são bem-vindas de todas as crenças de todas as partes do mundo. Já passamos por várias tragédias pontuais, terremotos, tsunamis, desabamentos, incêndios, em que todos nos compadecíamos pelas pessoas que estavam passando por aquele sofrimento. Contudo, agora o mundo todo compartilha a mesma dor, os mesmos medos. Estamos descobrindo nesse momento que somos uma única raça, separada por distâncias, línguas, classes e costumes, e agora unida por uma calamidade mundial. Será mesmo o fim dos tempos? Prefiro pensar em recomeço, renascimento. Otimismo demais? Pode ser. É uma escolha. O pessimismo e o medo causam muito estrago, física e emocionalmente. Já se constatou que o estado emocional pode afetar a condição física, baixar a imunidade. Pessoas somatizam doenças. Por isso, prefiro voltar meu olhar para as pessoas extraordinárias que estão surgindo dessa crise. Então me pergunto: será mesmo o fim? Ou será um recomeço, um renascimento da nossa humanidade esquecida e encoberta pela correria dos dias e pelo individualismo desses tempos? Fica a pergunta. Reflitam e observem. Vamos lá. Nossa, esse texto dá o que falar, né, gente? Eu vou tentar não me estender muito. Foi em 20 de, foi, no, foi em março de 2020, né, esse texto. E foi assim bem no começo, né, quando eu estava começando mesmo, e na verdade a gente não tinha informação, a gente nem sabia nada, não estava entendendo ainda a dimensão do que estava acontecendo, porque a maioria de nós nunca tinha passado por uma situação, né, de pandemia, né, não conseguia mensurar né, o tamanho daquela calamidade, né, naquele momento. Mas, de uma certa forma, hoje a gente tem uma outra percepção, né, sobre o que realmente aconteceu naquela época.
Mas naquele momento era tudo muito novo e muito assustador. Mas muita gente entrou no desespero, né, na energia negativa e medo de morrer e tudo isso. E outras pessoas justamente aproveitaram o momento para se interiorizar, para buscar o conhecimento, para buscar o autoconhecimento, porque foi nesse momento, por exemplo, que eu falo que foi assim eu já tinha acesso a algumas informações, mas foi o grande despertar, né? O que realmente me fez abrir, expandir a consciência e entender muita coisa e acessar mais e mais informações e buscar mais e mais informações, porque muitas coisas que a gente ouvia não tinha tanta coerência. Eu não já não assistia televisão, mas assim eu via que a realidade que eu via ao meu redor não era a mesma que as pessoas que assistiam noticiários relatavam, né? Era uma coisa, eles pregavam, tocavam terror no pessoal, né? E essas pessoas, muita gente acabou entrando nesse desespero e acabou ficando doente mesmo, baixou a imunidade. Eu mesma, não lembro se foi nesse ano ou no ano seguinte que eu até peguei, né, o bichinho, mas tranquila, sabe? Não tive medo em nenhum momento. E foi nesta fase que eu descobri assim o quanto é, as, os aprendizados que eu tinha tido ao longo da vida foram o sustentáculo nesse momento. Aí que eu entendi que foi assim um verdadeiro salto de fé. Eu vi o quanto eu tinha fé nas coisas e acreditava nas coisas que eu fui aprendendo ao longo da minha jornada, né? E eu via assim pessoas, inclusive líderes espirituais, que uh, agindo de uma forma que era totalmente incoerente com aquilo que eles pregavam, né? Então, assim, pessoas que eram líderes de casas espíritas, né? Centros até de terreiros, de umbanda, tudo. A pessoa num desespero, rezando para o tal do experimento lá chegar o mais rápido possível. Mal sabe que ele estava influenciando pessoas aí para um caminho não muito correto, né? E eu pensava, gente, mas quer dizer, essas pessoas pregam, né, uma coisa, né, falam que ninguém vai antes da hora, que ninguém passa pelo que não tem que passar, e porque, principalmente, né, no espiritismo, a gente, que foi o que eu mais frequentei, uh, você ouvia muito essa coisa, né, do seu plano de alma, de que você tem a hora certa, que tá tudo, que você não vai antes da hora, a não ser nos casos das pessoas que infelizmente decidem né, dar cabo, né, da própria experiência aqui na Terra. Normalmente a gente vem com algo planejado, né? E o Vital mesmo sempre fala até hoje, né, que ninguém passa pelo que não tem que passar. E a gente viu assim alguns líderes espirituais que ao invés de dar um suporte emocional, de transmitir esperança, otimismo, foram os mais desesperados. Quer dizer, aí se você é uma pessoa que frequenta, né, o ambiente lá daquela pessoa que lidera, e ele é o seu líder espiritual, e ele tá mais, e tudo que ele está fazendo é, é contraditório ao que ele sempre pregou. Imagina, isso acaba sendo um desserviço, né? A pessoa, em vez de você fortalecer a fé da pessoa, a esperança, o otimismo, eles acabaram fazendo o contrário. Então eu acho que assim, esse foi um momento de uma das peneiras, né, de separar o joio do trigo e, e das pessoas mostrarem o seu pior e o seu melhor, né? Então muita gente que a gente nem esperava, às vezes mostrou que era uma pessoa boa, o melhor, fez o melhor pelos outros, e outras que a gente até achava que eram boas pessoas, a gente viu que, na verdade, na hora ali, né, do pega para capar, pessoas viram é pouco, como é que é aquele ditado?
farinha é pouco, meu pirão primeiro, então a pessoa só olhava o umbigo dela. Aí eu presenciei essas situações que realmente às vezes eu ficava chateada de ver, né? Pessoas assim que eu conhecia, até amigos, amigas, e a pessoa assim condenando o outro. A pessoa estava numa situação privilegiada, confortável, e ela não conseguia ver e perceber as dificuldades dos outros, né? Então, por exemplo, chegar a situações de que algumas pessoas precisavam realmente ir trabalhar. Tinha gente que tinha, né, que vendeu almoço para pagar a janta e precisava trabalhar, não podia ficar sem trabalhar, porque ele não tinha como fazer um isolamento, porque ele corria o risco da família toda perecer sem ter o que comer. Então, a pessoa tinha que sair e buscar o sustento. E eu via gente que condenava, e pessoas que condenavam essas pessoas. Só que essas que condenavam estavam numa situação confortável, isoladinhas dentro de casa, pedindo comidinha, né? Quer dizer, aí eu falava engraçado, né? Que o motoboy que vai entregar a comida do alecrim dourado, que está ali confortavelmente em casa, esse pode trabalhar, porque está servindo a bonita. Agora, aquele que, né, às vezes trabalha na economia informal, que precisa vender lá as coisinhas dele para conseguir o sustento da família, aí a pessoa condenava. Porque aquele não serve, não tem utilidade para ela, né? O motoboy tem, a pessoa da farmácia tem, o caixa do supermercado tem, então esse pode trabalhar. Agora os outros que não têm utilidade para a pessoa, e aí a pessoa vai lá, condena. Eu vi muitos casos assim de pessoas que denunciavam vizinhos que estavam trabalhando a portas fechadas. Eu lembro de um caso que, inclusive, o rapaz nem estava trabalhando. Era um cabeleireiro que ele comentou comigo, né? Que ele estava limpando, ele estava com o salão fechado, ele estava limpando o salão. E vizinhos denunciaram falando que ele estava trabalhando de portas fechadas. Gente, eu acho que é muita maldade, né? E ele não estava, e ele falou que foi super constrangedor, que chegou a polícia e tal. Mas, e se ele estivesse? Ele estava tentando ganhar o pão dele, e a escolha dos clientes estarem lá ou não é a escolha de cada um, e a gente tem que respeitar. Se a pessoa está, se a pessoa está lá, ela está arriscando a vida dela, não a do vizinho, entendeu? Se criou um pânico de que e começou a se crucificar as pessoas que não pensavam de acordo com aquilo de acordo com a narrativa que a mídia estava incutindo desesperadamente na cabeça das pessoas, né? Aquela coisa de que e eles começaram a ver as pessoas que não concordavam com aquilo como vilões, como ameaça. Então, é aí que a gente vê, né, como é que certas ideologias, certas coisas da história aconteceram. Como é fácil manipular e convencer as multidões, né? Então a gente hoje pensando na situação lá do bigodinho, né? Que não pode falar quem é, mas acho que vocês entenderam quem é, né? Naquela época lá em que teve, né? Aquela situação abominável, né? Contra uma determinada etnia, né? Que foram dizimados milhões. Hoje a gente vê que muitas pessoas não se dão conta, mas elas estariam agindo como aqueles lá naquele tempo. E a gente se pergunta, né? Nossa, como que aquilo foi acontecer? Como uma coisa horrorosa que ela foi acontecer. Hoje a gente vê que poderia até se repetir. Por quê? Porque as pessoas são facilmente manipuladas através do medo. E a pessoa com medo, ainda mais o medo que incutiram naquela época nas pessoas, o terror que eles que a televisão, principalmente, os noticiários incutiam na mente das pessoas, porque assim, eu não assistia, então eu estava bem tranquila.
Mas eu via pessoas que às vezes comentavam, ai, você viu, ai, por que fez? Eu falei, gente, olha ao seu redor, observa o seu entorno, tem que ver, olhar a realidade, não é tão assim como estão falando, sabe? E realmente foram narrativas assim absurdas, foram é, fake news mesmo na época, né? Absurdas para controlar as pessoas. Depois veio a segunda fase lá, né, do tal do experimento, e aí que a coisa ainda piorou, degringolou, separou famílias, porque quem não queria se submeter àquilo. Assim, e o pensamento era lógico, né? Então, assim, os argumentos das pessoas que só pediam para que se questionasse um pouco, se pensasse um pouquinho, analisasse os fatos. As pessoas estavam com tanto medo que elas não conseguiam ter um raciocínio lógico. A gente via assim coisas absurdas, né, de pessoas que estavam dentro do carro sozinho, tudo fechado, e a pessoa tá lá com o paninho na cara, gente, pelo amor de Deus, era surreal, né? A pessoa tá num lugar, quer dizer, aí ela vai comer, tira e ela tá protegida, porque assim, o bichinho não ataca quem tá comendo. Então, para você comer, você pode tirar o negócio. Assim, eram coisas que quem estava raciocinando ali ficava chocado de ver como as pessoas se deixaram manipular por coisas, às vezes eram coisas tão absurdas que a gente pensava, eles estão de brincadeira com a gente, né? Só pode. E as pessoas fazendo, né? Então, assim, eu lembro que na época até, né, das picadas lá, eu estava relendo aquele livro do A Revolução dos Bichos. Gente, era exatamente aquilo que estava acontecendo. Como é fácil manipular. E aí você fala uma coisa, dali a pouco você muda aquilo que você falou e as pessoas concordam. Então era assim, eram as ovelhinhas concordando lá com tudo que os porcos iam impondo de absurdos e de crueldade, de tudo, sabe? Então assim, mas só que nesse primeiro momento, a gente começou a ver pessoas, a essência das pessoas, né? As pessoas que realmente queriam ajudar, as pessoas que estavam preocupadas com o outro que não tinha condições. Eu lembro que na época, uma vizinha minha que eles trabalhavam em área de turismo e ficou tudo parado, não tinha mesmo como trabalhar, né? O ramo deles estava realmente parado. E eles começaram a se aventurar e começar a fazer pão e vender. Muita gente, né, aprendeu a cozinhar, né, nessa época. E aí eu lembro, e aí eu comecei a comprar pão. Depois, no fim, ela até continuou depois. Você vê, às vezes, muitas pessoas acharam talentos neste momento, né? Nesse momento em que as coisas ficaram caóticas, as pessoas se reinventaram e no fim descobriram uma vida melhor do que a que tinham antes. Começaram a fazer coisas que davam muito mais prazer do que a vida que tinham antes. Então, assim, foi um momento, uma, foi um momento de virada de chave, assim, foi um divisor de águas para muita gente. Então, eu não conseguia ver ali a coisa, até hoje eu não vejo como sendo um momento totalmente negativo. A gente sabe que, né, os controladores se aproveitaram de muita gente por conta desse desespero, dessa manipulação através do medo, porque o medo é a arma mais utilizada há séculos, né? Muitas coisas, muitas crueldades, como a que eu falei, né, do bigodinho, também através da manipulação, através do medo, incutindo o medo das pessoas, fazendo com que eles vissem a ameaça onde não existia. E daí eles concordarem com coisas que são inaceitáveis. Né? O que foi feito em muitas situações da história, em muitas coisas que aconteceram na história, são inaceitáveis, foram desumanas. Mas muita gente acabou cedendo e compactuando por se deixarem controlar através do medo, por não pensarem de forma lógica, não conseguirem olhar a realidade ali
e enxergar o que estava acontecendo. Porque realmente o que a mídia fala e o que falava e a realidade era outra. Hoje as coisas estão vindo aí à tona e mesmo assim ainda tem gente que insiste na mentira. Mas aí é a escolha de cada um, né? Que foi até o texto da segunda-feira, que eu falo das justificativas. Cada um vai ter que arcar com o que aceita, com o que escolhe fazer. Então, se a pessoa compactua com coisas ruins, porque ela simplesmente não tem vontade de buscar a verdade, não, ou então às vezes tem gente que é por causa de birra, né? Pega a birra do outro que está tentando mostrar, pedir para ela questionar só, olha, pensa um pouquinho, pensa igual para a cabeça. Aí a pessoa pega raiva, até porque muitas vezes a mídia construiu ali um monstro, né? Fez ali, criou um monstro é, a respeito de algumas pessoas, criou uma narrativa totalmente mentirosa, falaciosa, e essas pessoas continuam acreditando, não vão atrás da verdade, mesmo vendo que a realidade que se apresenta é outra, né? É, às vezes aquele que foi taxado como monstro, como errado, como isso, como aquilo, como todos os istas, por exemplo, na prática, né, nos resultados reais, teve um bom desempenho, teve resultados muito bons, enquanto o que eles pintaram de solução, de bonzinho, só está acabando com a vida das pessoas, né? Mas aí tem gente que é vaidosa, que não quer assumir os equívocos, não assume que tomou decisões erradas, e tem aqueles que, como estão se aproveitando, tá bom para eles, estão no privilégio, que se lasque os outros, né? Mas eu acho que a partir deste momento, quando eu falo será o fim, e eu acredito que é um recomeço, foi justamente o começo da separação do joio e do trigo, da gente ver quem realmente é do bem e quem não é. As máscaras caíram, então é muito mais fácil a gente lidar com o que a gente conhece, com o que a gente está vendo, com quem está se mostrando, né? Quem realmente é, do que quando as coisas estão meio ocultas. E a partir desse momento, aí as coisas foram acontecendo e muitas revelações e revelações e revelações, e esse ano a coisa tá assim, aliás, desde o do ano passado, que as coisas que a gente começou a descobrir naquela época começaram a realmente aparecer, vir à tona, e graças a Deus, né? Eu acho que a gente está num momento agora do planeta de limpeza, né? Então, assim, nada mais ficará oculto. E aí, as pessoas que quiserem permanecer na mentira, vai ser escolha delas. Não vai ser mais não tem mais a desculpa, de eu não sabia. É escolha. E ponto final, né? Porque tudo está sendo aí mostrado e as pessoas têm que começar, eu acho, a se trabalharem, né? E às vezes isso é justamente o trabalho delas, né? Para a gente ainda o nosso trabalho continua, né? De aprendizado, a gente tem tido ainda muitos aprendizados e um deles foi justamente naquela época a gente entrava em muito conflito, né? Debatia, queria que as pessoas vissem o que a gente estava vendo e hoje a gente já sabe que não, que o caminho é individual e que cada um tem a responsabilidade de trilhar esse caminho através das suas próprias escolhas. Então, para a gente foi um valioso aprendizado e agora cada um que também, né, faça esse caminho, né, busque as respostas, questione mais e nós estamos aí, né, à disposição, né, de todo mundo, quem quiser um suporte, um apoio, aqueles que fizeram esse caminho antes, não podem também falar, eu aprendi, e aí a pessoa se vira. Não, quem buscar
um aconselhamento, suporte, esse foi um aprendizado também nosso, né? De esperar e de aceitar e trabalhar essa compaixão, a amorosidade e acolher. Mesmo aqueles que às vezes, né, foram um pouquinho rudes conosco, mas faz parte do processo, né, gente? Então, ali para mim foi um começo de uma jornada de autoconhecimento e de autodescobrimento, assim, né? De descobrir muitas coisas ao nosso respeito mesmo, né? Das nossas capacidades e do nosso potencial, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.